Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o módulo sobre os meios de transporte. Para a gente começar, os meios de transporte eles têm uma função essencial no funcionamento do planeta. Em que sentido? No sentido em que a evolução dos meios de transporte altera a nossa noção de quê? De espaço-tempo. Como assim a nossa relação de espaço-tempo? Conseguir andar um espaço maior, percorrer um espaço maior num tempo menor é a eterna busca dos meios de transporte. E é isso que torna o mundo mais próximo. Como assim? Você já deve ter visto esse desenho. Isso aqui é um desenho clássico de um homem chamado David Harvey, um especialista em relações imperialistas, em relações de globalização. E ele retrata isso aqui como se fosse a evolução do mundo, principalmente pós o século XV e XVI. O que ele fala para a gente? Ele fala que a evolução dos transportes e da comunicação veio tornando o mundo cada vez mais próximo. Obviamente não fisicamente falando, mas funcionalmente falando isso é verdade. Exemplo, hoje, duas regiões que possuem aeroportos conectados acabam ficando muito mais próximas, nesse sentido, do que áreas que não possuem aeroportos e levam muito mais tempo para chegar de uma a outra. Então essa ideia mostra que, com o passar dos séculos, o mundo vai se tornando cada vez menor no sentido da facilidade de se deslocar e de se comunicar de um lado para o outro do planeta. Então, a gente sempre vai entender a evolução dos transportes como uma simples relação de evolução espaço-tempo. E isso é importantíssimo, certo? Só para a gente começar a imaginar, a relação dos transportes ela era tão forte que ela influenciava demais na localização das atividades. Exemplo, quando o mundo dependia demais das embarcações, a maior parte dos países litorâneos tinham sua população muito concentrada perto do mar, pela facilidade dos transportes. Quando a gente pensa, por exemplo, na primeira Revolução Industrial, quando ainda tínhamos muita dificuldade em relação ao transporte, as indústrias elas se localizavam em um ponto-chave entre a fonte de matéria-prima e o mercado, justamente pela dificuldade de ficar transportando esses recursos. Exemplo disso são as áreas, as bacias de carvão da Inglaterra, as bacias de carvão do Nordeste americano, são áreas muito industrializadas, muito pela dificuldade de se transportar esses recursos. Então, quando a gente pensa em transporte, a gente pensa também no funcionamento da sociedade, certo? Pensando nos tipos de transporte que nós teremos, nós destacamos aqui o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte hidroviário, aéreo e o tubular. Só para tirar uma dúvida, o que é esse transporte tubular? Pessoal, o transporte tubular é aquele transporte que você pode usar oleodutos, gasodutos. São aqueles transportes feitos em tubulações e que são de grande valia para a economia e para o meio ambiente. Como assim de grande valia? Entenda, imagine a seguinte situação. Você está deslocando petróleo, certo? De uma região próxima à bacia litorânea para o interior até uma refinaria. Quando você faz isso, você transportaria talvez de trem, talvez de caminhão, talvez de caminhões-pipa. O que você está fazendo? Você está queimando combustíveis, você está levando mais tempo. Quando usamos essa tubulação, nós podemos percorrer isso sem empecilhos como trânsito, dependendo do clima, não interessa. A tubulação ela tem uma praticidade muito grande e quando a gente fala em Brasil, nós significamos diretamente com uma redução na poluição atmosférica. Como assim? Quando você usa um caminhão, por exemplo, você gasta seu combustível e você acaba poluindo mais. Quando você usa uma tubulação dessa, no caso do Brasil, ela geralmente é impulsionada por energia elétrica. E no nosso caso, a energia elétrica ela provém, maior parte dela de hidroelétricas, ou seja, uma fonte limpa e renovável. Então o uso dessas tubulações não só ajudam na logística, mas também na praticidade e proteção ao meio ambiente. Certo? Uma palavrinha que você não pode esquecer. Hoje, quando estudamos meios de transporte, não avaliamos apenas os tipos, mas a capacidade de integração entre eles. E a gente vai chamar isso de intermodalidade. Transporte intermodal é aquele que usa mais de um tipo de transporte no mesmo percurso. Você começa de trem, termina por um meio rodoviário, você traz ele com uma embarcação, termina num meio ferroviário, isso é transporte intermodal. É isso que torna as situações ainda mais conexas no mundo, certo? Nos próximos vídeos nós veremos os tipos de transporte mais a fundo.